O tema é perdas. Eu gostei até da pedra, papel e tesoura. Legal. Perdas. Tema da mensagem dessa manhã, e aqui mais uma vez representando o apóstolo Léo e representando a Lifehouse Orlando, eu quero ministrar sobre a sua vida esta palavra. Eu quero fazer uma introdução, por enquanto deixa aqui na tela, a introdução é o que eu vou dizer e preste atenção por gentileza. Bom, Deus não criou o homem para perder. Deus não criou o homem para subtrair. Na criação, Deus deu ao homem a capacidade de multiplicar. Ele olhou para o homem e disse assim, ó, ei, crescei e multiplicai-vos. Então ele não deu ordem do homem diminuir. Ele chama Adão e diz, Adão, dá nome aos animais da terra. É dimensão macro, né? Então vai dar nome, multiplicar, somar. Vou adicionar nome aos animais. A ideia de Deus para o homem está na multiplicação, ok? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a ideia de Deus para o homem está na multiplicação. Eu chamo multiplicação da operação matemática de abundância. Porque somar é assim, 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. Mas 4 vezes 5, quanto é que é? Então multiplicação é a operação matemática da abundância. É tipo assim, você está sempre aumentando, e aumentando de forma exponencial. Não é simplesmente somando de 1 em 1, de 2 em 2. Legal demais isso. Só que nós caímos do nosso estado original, nós decaímos. E porque nós caímos, nós precisamos aprender depois com Deus a operação da subtração. Porque foi a queda do homem que subtraiu dele tudo o que Deus tinha dado. Deus deu vida em abundância. A vida eterna estava no homem quando ele criou. Mas aí por causa do pecado foi subtraída a vida. Pronto, agora a humanidade que foi criada para multiplicar, agora está tendo que lidar com o subtrair. Bom, aí o ser humano passou a subtrair suor, subtrair trabalho para poder comer. Subtrair a semente, perde a semente para colocar na terra, porque se comer a semente não tem como produzir, e aí só se multiplica aquilo que primeiro perdeu. Então agora vai ter que aprender a lidar com a subtração. Está perdendo para poder ganhar. Interessante isso. Está perdendo para poder acrescentar. Olha, também não tem nada de espantoso nisso, porque Jesus também foi subtraído da eternidade. Porque Deus, quando viu a humanidade perdida no pecado, Ele criou um plano, pastor Joel. E no plano dele, eu subtraio Jesus da eternidade, para que, através da subtração, haja abundância. Porque na matemática de Deus, quando não resta mais nada, agora não tem mais multiplicação, só tem subtração. Aí Deus ele é especialista em pegar a subtração e tornar em crescimento. É subtrair para crescer, subtrair para multiplicar, subtrair para aumentar. Por isso que a Bíblia tem textos assim, ó: aquele que retém empobrece, mas aquele que dá fica rico com abundância. É o texto de Provérbios. O que generosamente dá enriquece, mas o que retém empobrece. Então a matemática de Deus é meio contrária, né? Ou seja, na matemática da palavra de Deus, quanto mais você subtrai, mais você cresce. É a maneira que Deus encontrou para dizer para a humanidade assim: eu sei que vocês perderam, mas eu vou ensinar para vocês que mesmo perdendo, vocês podem ganhar. Meia dúzia disse amém, glória a Deus, aleluia. Mas na verdade a mensagem é para fazer você pensar. Então pensa comigo assim: eu antigamente só lidava quando eu não conhecia Jesus, ou melhor, quando eu fui criado. Na verdade, na criação original, o homem, Adão e Eva, eu só lidava com a multiplicação. Mas aí a partir do pecado, eu comecei a lidar com a subtração. Aí agora o mesmo Deus que me criou na multiplicação tem que me ensinar na subtração como é que funciona. Porque senão eu vou olhar para tudo na vida e achar que são perdas. Eu vou achar que tudo é perder. Então o tema da mensagem nessa manhã é: perder para quê? Para você aprender a lidar com perder. Já falei alguma coisa aqui similar quando nós tivemos um workshop aqui numa conferência chamada Recalculando, e eu resolvi trazer para você um tema similar: perder. Será que nós estamos preparados para perder? Será que perder é sempre perder?
São algumas perguntas que eu quero fazer para você. Agora, baseado naquilo que Deus fez com Jesus, que subtrai ele da eternidade e coloca no meio da humanidade, para que haja abundância, porque Jesus foi plantado como uma semente que foi subtraída da eternidade para gerar a família que somos nós. Olha aqui a família aqui, ó. A eternidade momentaneamente perdeu o Filho, que é parte da Trindade. Momentaneamente perdeu o Filho, que foi colocado como uma semente na terra, para que fosse uma família alcançada, e nós somos essa família. Se Jesus não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui. O texto que eu quero ler com você, agora pode colocar o texto na tela, é o texto do apóstolo Paulo. Eu peguei emprestado dele para poder falar com você sobre essa coisa de perder. Vamos falar sobre perder hoje, tá? Eu queria falar sobre ganhar. Quem quer que eu fale sobre ganhar, gente? Ninguém, né? Acho que só o Valmir ali e tal. Quem quer falar sobre ganhar aqui? Ganhar. Mas hoje eu vou falar sobre perder. Por quê, pastor? Porque eu vou te ensinar aqui, mesmo perdendo, nós estamos ganhando. Filipenses capítulo 3, versos 5 a 8. Fui circuncidado com 8 anos de vida. 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento. Está dando o currículo dele, tá? Você tem que aprender que na vida, às vezes, para você revelar quem você é, você precisa dar o seu currículo mesmo. Tem essa coisa de que eu chego, está todo mundo me aceitando. Não, tem que mostrar que você trabalhou tantos anos, já fez aquilo, tem experiência, porque senão nunca vão te reconhecer. Às vezes a gente tem que dar uma pincelada no que a gente já produziu, para que as pessoas vejam a capacidade da árvore produtiva que você é. Então Paulo está dizendo, olha, isso aqui não é pecado não, gente. Fui circuncidado com 8 dias de vida. O que ele está dizendo? Eu passei pelos ritos legais como judeu. Sou israelita, nação. Sou israelita de nascimento, ou seja, eu nasci como israelita. Eu pertenço à nação de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim, ele dá a origem dele. Um dos filhos de José, da onde vem o apóstolo Paulo. José tem 2 filhos, Benjamim e Manassés. E esses 2 filhos se tornam também tribos de Israel. José não teve tribo, mas os 2 filhos dele tiveram. Então, ele diz, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou um verdadeiro hebreu. Ó, bateu no peito. Assim, só para vocês saberem, eu sou hebreu de verdade. Porque eu sou da geração de Benjamim. Por isso ele cita Benjamim. Era membro dos fariseus. Alta casta religiosa política. Não era só uma casta religiosa, era uma casta também política. Influenciava politicamente. Extremamente obediente à lei judaica. Ou seja, tudo que eu fazia com zelo. É o que ele está dizendo. Era tão zeloso que eu persegui a igreja. Era tão zeloso, eu fazia com tanto respeito que eu cheguei a perseguir a igreja. E, quanto à justiça, cumpria a lei com todo vigor. Ou seja, eu era um mandatário da justiça. Pensava que essas coisas eram valiosas. Mas agora, as considero insignificantes por causa de Cristo. Tem coisas na nossa vida que vão tornar-se insignificantes, porque Cristo nos iluminou. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Está reforçando. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e considero menos que lixo. Eu perdi, mas era lixo. Eu perdi, mas era lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Então, para eu viver a vida com Cristo, eu tenho que jogar lixo fora. Eu tenho que aprender a lidar com algumas coisas que eu acho que eu não poderia perder, ou eu não gostaria de perder, mas que são lixo, que tem que jogar, para você ter uma vida plena com Deus. Amém, gente? Até aqui? Tudo bem? Então vamos lá. O que é que eu arranco, que eu tiro, que eu depuro, que eu extraio dessa fala aqui de Paulo? Porque eu peguei um exemplo dele, emprestado, para falar sobre perder. O que eu depuro? Eu depuro, em primeiro lugar, que tem perda, que é perda, porque foi feito como perda mesmo, é coisa para perder mesmo. Por exemplo, roupa, gente, quem é que fica com uma roupa há 15 anos? E ela começa a ficar furada de tanta traça que está comendo ela. E você fica, não, eu tenho que deixar porque é ganho. Não, é lixo, é perda. Então tem coisa que é para jogar no lixo mesmo. Os acumuladores sofrem desse mal.
uma patologia psiquiátrica que faz com que as pessoas acumulem lixo. É o pote, é a caixa, a embalagem. Vai acumulando lixo, quando na verdade aquilo ali era para ser feito, era para se perder mesmo, não era para ganhar. A caixa é muito bonitinha, tem produto que a gente compra com a caixa é linda. Acho que a maioria aqui conhece iPhone. Rapaz, eu estou assustado com vocês hoje. Tão meio esquisito. Semana passada o apóstolo Léo falou a mesma coisa. Gente, o que está acontecendo com vocês? Não é letargia, chama isso. Solta uma música assim, vai, solta, vai. Um negócio assim, vai. Divisa de fogo. Aí o Sandrinho está tentando. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Cara, pra ver se acorda pelo menos. Rapaz, o pastor Josiel entrou aqui, a banda é legal, daqui a pouco fica todo mundo assim, o que foi? Vai, levanta essa cabeça aí, meu filho. Bota para quebrar, tá com medo. Aí tá todo mundo assim, ó. Que vem por aí, Jesus. Gente, ó, nem tudo que se perde deveria estar com você. Por isso que tinha que perder mesmo, tinha que largar mesmo. Outra, existem perdas que nós chamamos de perda, mas já era para você chamar há muito tempo de eliminação, que era lixo. Eu perdi. Não, era para eliminar já. Isso não é coisa para perder, porque quem perde perdeu. Mas quem elimina é intencional. Eu jogo fora. Então tem sentimento, tem coisa, tem amargura, tem emoções, tem ideias, tem pecado que está dentro de pessoas que já era para ter eliminado há muito tempo. E está assim, eu perdi. Perdeu não, eliminou mesmo. Tem perda que se não existir, nós nunca acessaríamos o valor que vem depois. Porque tem coisa que você só joga. Eu falei do iPhone aqui, até não concluí. O iPhone, geralmente os produtos da Apple vêm numa caixa, gente. Aquilo ali é exemplo de excelência. Eu me lembro, quem já leu o livro de Steve Jobs sabe o que eu estou falando. A ideia do cara era, eu farei algo que não será só apenas o telefone, é um conjunto. Então a loja da Apple, aquilo é brincadeira, né, gente? É brincadeira. É conceito. Não, quem já perdeu dinheiro na loja da Apple? Quem? Ai, Jesus. Ai, Jesus do céu. Então, por quê? Porque na verdade é o conceito. Você compra um conceito. Você não compra apenas um telefone. Você não compra um iPad lá. Você compra uma ideia, um conceito. Cara, é fantástico. Mas eu pergunto para você, a caixa do iPhone funciona para alguma coisa, sim ou não? E por que você deixa guardadinha na gaveta? Aí vem a revenda, tá bom, eu até entendo que depois quer revender seminovo, mas tem uns que não revende nada, troca de telefone e ainda continua com a caixinha guardada. Essa caixa é tão linda, gente. Ai, vou dormir com ela. Desapega, rapaz, lá o OLX lá no Brasil. Desapega. Você está entendendo? Tem perda que acumula perda. Se não eliminar, perde a boa sequência de ganhos que vem depois. Então assim, tem coisa que tem que perder para ganhar depois ali. Está fazendo um zumbido aqui. É lá fora. Perdão, gente. Tem um zumbido lá fora, está parecendo que era aqui dentro. Deixa eu te dizer, ó, o que se perde, ainda que seja sem valor, está no campo do insignificante. Isso aí não tem tanto significado, então se perdeu. Mas não está no campo do nada. O que eu quero dizer com isso é que tem aquilo que você está perdendo, tem um valor. A gente respeita isso e sabe que isso não é nada. Mas mesmo não sendo nada, tem coisa que tem que perder mesmo. Deixa eu falar de perder coisas. Deixa eu te falar de perder o que é óbvio, tá? Olha só.
Tem perda que é óbvia. Vamos lá? Quem perde um bem? Perdi um carro. Deu perda total, total loss. Puf, bateu lá, perdeu. Perder um equipamento. Um iPhone, perdeu lá, caiu, quebrou, perdeu. É a perda material. Existe a perda óbvia emocional. Tem coisas que são perdidas no campo da emoção. É perder um sentimento, é perder a alegria, é perder aquela sensação boa de que está tudo bem, porque o desafio que apareceu foi tão grande que roubou a alegria. Então, às vezes perdemos a alegria. Quem acordou um dia assim, hoje eu não tenho alegria para nada? Quem? O apóstolo Paulo mesmo que você viu, se você for buscar todo o contexto da sua história de lidar com a igreja, você vai ver que ele diz assim, fulano, alguns me abandonaram. Eu fiquei para trás. Perdas emocionais. Porque quando você diz que perdeu uma pessoa, que ela a fatalidade não aconteceu, porque perdeu uma pessoa porque aconteceu uma fatalidade, que veio, aí é morte, é uma coisa, e é perder. Mas tem gente que a gente perde que não morreu, a gente só perdeu ela, perdeu o coração dela. É um filho que perdemos porque o coração dele se afastou. Então existem essas perdas emocionais. Existem as perdas emocionais daqueles que você considera como amigos e você deu a confiança de amigo para eles e eles te traíram, aí você perdeu eles, te abandonaram. Quem você esperava que estivesse do seu lado e na hora que você mais precisou, eles sumiram. E olha, fique tranquilo, porque pode ser até que essas perdas sejam importantes. Porque o apóstolo Paulo entendeu, bom, se eu perdi essas pessoas, significa que eu não eram as pessoas adequadas para continuarem comigo. Então eu preciso me conectar a pessoas mais certas. E aí, ele se conecta às pessoas mais certas para continuar pregando o evangelho. É a mesma coisa a gente na vida. Pode ser que algumas pessoas desloquem o coração a uma perda emocional, mas porque no fundo, não era mais para andar com ela, porque ou ela ia te prejudicar ou você ia prejudicar ela. Fica atento a isso aqui. Eu gostei, foi de uma frase que eu vi, o Juliano aqui, evangelista aqui, Juliano falou assim, eu estou ficando especialista em não incomodar. Como é que era a frase, você lembra? Eu gostei daquela frase porque é interessante. Eu estou ficando especialista me acha ela aí que depois você me fala. Me acha. Eu sou viciado em dar sossego para os outros. E aí fica parecendo que eu não estou ligando para ninguém. Não estou cuidando de ninguém, não me importo com ninguém. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente está dando só um sossego mesmo. Tem gente que tem que dar um sossego. Porque se a gente não der um sossego, ela prejudica a gente. Dá um sossego aqui, fica quietinha aqui. Não precisa bloquear, precisa tirar vou parar de seguir. É a máxima da pirraça hoje em dia. É parar de seguir. Eu parei de seguir. E a gente fala com uma pompa, né? Porque a gente é o dono da rede social. Nossa, eu parei de seguir. Tem a perda física, é aquela que eu falei da morte, né? Lázaro morreu e Jesus sentiu a perda. E aí os amigos, os discípulos, quando viram Jesus, vendo a dor dele, disseram, ele perdeu o amigo que ele amava. Ele sentiu a dor, a perda. São as perdas óbvias da vida. Mas além das perdas óbvias da vida, que eu elenquei para você, tanto no campo material, quanto no campo emocional, quanto no campo da morte física real, eu também quero falar para você das perdas abstratas. Daquelas que assim, elas não são palpáveis, mas elas são importantes. Quer ver? Tem gente que perde o sentido de pertencer. Então perdeu o pertencimento. Já não se sente parte da família mais. Já viu aquelas brigas de família? Que aí sai do grupo da família. Estou saindo agora. Quando diz, porque às vezes nem diz, sai fulano, saiu. Não tem como sair da família. Você saiu de um grupo só, meu filho. A família vai continuar te acompanhando. Amém?
Às vezes nós saímos do nosso ambiente social de relacionamento porque nós perdemos o sentimento de pertencer. Eu não me sinto mais pertencente. Por que as pessoas mudam de igreja? Porque elas não se sentem mais pertencentes. Mas às vezes elas não se sentem mais pertencentes porque elas podem até não estar mais se sentindo celebradas, elas se sentem toleradas, porque muito do não pertencer é quando a gente começa a se sentir tolerado e não celebrado. A pior coisa que tem é quando a gente está num ambiente e nos toleram e não nos celebram. E você só celebra quem tem história. O problema nosso é que nós temos a memória tão fraca que a gente esquece a história e só fica com momentos. E porque somos gente que só fica com momento, a gente despreza a história de alguém e não celebra e fica tolerando ela por causa dos momentos. A melhor coisa que tem é valorizar uma história. Você sai por trás de alguém e sempre tem uma história, meu filho. Agora tem uma história também louca, mas tudo bem, tem história também. O desencaixe começa no coração. Você muda aqui primeiro para depois mudar aqui. Então, esse sentimento de pertencer às vezes é uma perda. É a perda do sentimento de pertencer. E muito dessa perda do sentimento de pertencer, agora eu estou fazendo você caminhar comigo, vem comigo, sobe a escadinha comigo. Muito do sentimento de pertencer que se perdeu, é porque se perdeu dentro primeiro. Se perdeu em si mesmo primeiro. Então eu me perdi dentro de mim mesmo, e aí por isso agora eu me sinto fora do aquário, em qualquer lugar que eu estou. Aí põe a culpa no A, no B, na parede, na luz. Na verdade a culpa está dentro de nós, porque nós nos perdemos dentro de nós mesmos. E aí nós criamos nossos próprios labirintos aqui dentro. São os labirintos da insignificância, da insegurança. Tem gente que está perdido dentro da sua insegurança. Um marido com ciúme demais, inseguro. Ciúme de vez em quando até existe. Eu tenho ciúme da minha que está aqui, filho. Ué, é pecado? Não, é normal. Mas é porque ela está fazendo alguma coisa errada? Não, mas é normal eu ter um ciúme dela. Porque é minha esposa. Eu acredito também que também deve ter o mesmo sentimento. Porque é normal, é um sentimento mútuo, comum, pequeno. O que não pode é virar uma doença, uma patologia. E por causa do ciúme os homens matam, as mulheres matam, você já viu. Está por aí. Tem uma pesquisa no Brasil dizendo que as mulheres por causa do ciúme matam de um jeito e os homens matam de outro. Geralmente os homens mandam embora pela sacada, pela varanda. A pesquisa diz isso. A maior quantidade de crimes causados é de mulheres lançadas do alto da varanda por homens ciumentos. E as mulheres, como é que elas fazem? Elas matam envenenando. Quando eu vi essa Quando eu vi essa notícia, eu falei, Ana, eu abri logo meu olho. Não, vou chamar o copeiro para comer antes de mim. Olha que tem alguém aqui que tem que ficar ligado, né, irmão? Estou mexendo aqui com a galera. Então, gente, a perda de si mesmo passa pela inferioridade. E aí, por causa da inferioridade, que se sente menor, começa a atacar todo mundo e se torna a vítima das vítimas. Por isso que a pior coisa que tem é fazer nossos filhos se tornarem pequenas rosinhas dentro da cúpula do Pequeno Príncipe. Porque elas vão morrer ali, sufocadas ali, porque ninguém dá conta a vida inteira de alguém preso numa cúpula. Dentro de uma redoma. Quem lembra do Pequeno Príncipe sabe que ele deixou no planetinha dele, tinha um vulcãozinho, que ele ficava no vulcãozinho, e tinha a rosinha que ele botou dentro de uma redoma. Quando ele voltou, a ideia dele, né, vou voltar, a rosinha estava morta já, porque ninguém cuidava mais da rosa. Então assim, se você botar na redoma a vida inteira, você sabe que regar demais também mata? Quem conhece planta aqui? Planta tem que cuidar, não tem? Mas de vez em quando tem que deixar um pouquinho mais seca, um pouquinho. Pode botar muita água demais não, porque botar água demais mata. Às vezes eu vejo alguns pais que estão jogando muita água demais. Sabe o que está acontecendo? Está fazendo
crianças que vão se tornar adultos, mas que depois vão querer ser tão protegidas, super protegidas pelo marido ou pela esposa, pela sociedade. E eu tenho uma notícia meio ruim para te dar: a sociedade, nem marido e esposa, consegue te proteger numa redoma como você está fazendo com seus filhos. Isso é um perigo muito grave, tá, gente? E aí, por conta dessa insegurança, por conta dessa exigência de querer ser cuidada, aí começam as crianças que se tornam adultos a dar problema, a causar problema, porque estão super protegidas. Só que a vida vai bater um pouquinho nelas. A vida vai ensinar um pouquinho elas. Só que quem deveria ter ensinado a vida primeiro era quem gerou. E quem gerou foi displicente. E porque não atentou para o cuidado necessário, tornou seres humanos inseguros. E eles não sabem perder. E eles não sabem perder a tal ponto que qualquer coisa que se perca, eles entram em colapso. São capazes até de se matar. Mas quem causou? Aqueles que criaram. Isso é muito sério, gente. Por isso essa perda de si mesmo, quando se perdeu dentro de si, causa perdas em outras áreas aonde a gente está. Não se relaciona bem, não consegue se comportar bem, tem dificuldade de ter amigos, tem dificuldade de casar. Por quê? Porque está perdido dentro de si mesmo. Das suas inseguranças, das suas faltas, até da sua inferioridade e alguns até dos seus pecados. Alguns também perdem a referência. Eu estou falando sobre perder, ó. Alguns perdem a referência. O que é perder a referência? Quem já perdeu um carro no parking lot, no estacionamento? Quem já perdeu um carro? Gente, é normal, todo mundo já perdeu. E a gente hoje em dia tem a câmera, a foto para clicar aqui. E mesmo clicando, tem uns que perdem o carro assim mesmo. Quem já perdeu assim? Eu já tirei foto, bonitinho, meu carro está ali. Depois eu fiquei igual um doido peão rodando. Onde é que está o carro? Onde é que está o carro? Mas eu vi que a foto era aqui. Mas onde é que está o carro? Normal. A perda da referência as placas de condução já não fazem mais sentido. Então tem gente que perdeu as referências. Ela já não sabe em quem confia, ela não sabe mais com quem ela anda, ela não sabe mais aonde ela está inserida, ela perdeu a noção. Isso é ruim, porque esse tipo de perda faz com que a gente provoque em nós resultados que vão afetar a vida dos outros gravemente. Porque vai deixar... onde é que vai? Como é que volta para casa? Não volta para casa. Mas vamos mudar essa concepção de perder? Bota na tela o número 1. Vou caminhar com você no texto e a gente volta. A gente terminar. Número 1. Eu falei de perder, né? Então, quando perder é a parte de 1? Acho que vou ter que botar aquela música de novo, Sandrinho. Eles caíram no limbo novamente. Estão caindo no limbo. Quando perder é parte de 1, vamos ler juntos, gente. 1, 2, 3. Então, você está entendendo que tem hora que perder é parte? Olha o texto. Lucas capítulo 9, verso 24. É apenas um texto para referência. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Jesus está mudando o eixo da perda. Jesus está mostrando que tem coisas na vida que você está achando que está ganhando, mas está perdendo. E tem coisas na vida que você vai precisar perder para ganhar. E o que é? Eu perco a minha natureza de pecado para ganhar a natureza de vida eterna. Eu perco a minha natureza pecaminosa que me prende às coisas da terra e me escravizam para me dar a oportunidade de ter a vida eterna com Deus. Então é aqui, ó. Então é necessário perder. Jesus está dizendo que é necessário perder. Agora saiba perder, porque nem tudo pode ser perdido como a gente acha que pode. Por exemplo, se você se apega à vida, é a perda errada. Essa aqui não. Mas se você abre mão de coisas que controlam a sua vida para dar lugar à mente de Cristo, para que Ele coordene a sua vida, aí você está ganhando. Muito interessante. O que eu aprendo com isso? Algumas coisas são necessárias perder para se realmente encontrar o que vale. Então eu desprezo algo para encontrar o que está valendo. Tem que jogar o lixo fora, né, gente? Muita gente se preocupa com o que perdeu, mas era para ser perdido mesmo, porque era parte do processo. Então, se eu perdi uma amizade, talvez fosse parte do processo perder essa pessoa como amigo, porque estava te influenciando errado. E quem te influencia errado, não te dá a oportunidade de desenvolver.
E aí você só perde. Então, às vezes abrir mão de alguém que está te fazendo mal ou está te conduzindo para uma realidade negativa é ganhar. Entende? Então, tem perda que é parte do processo. Sabe, nem todo mundo vai caminhar com você, porque nem todo mundo tem um nível preparado que Deus te deu para você caminhar. O problema é que você começa a carregar gente que não tem que carregar. Como o apóstolo Paulo errou, ele fala, eu errei, porque eu carreguei gente que não era para carregar comigo. Mas sabe o que é? A famosa e a pseudo bondade. Quer ser muito bondoso, mais do que Deus. Às vezes a gente quer ser mais do que Deus. Eu aprendi na Bíblia que às vezes a gente sopra a vida em quem Deus está matando. Deus, às vezes, diz, não vou responder essa oração, não quero responder. E a gente fica ali, Deus abençoa, Deus faz alguma coisa. E Deus diz, não vou responder essa oração. Sabe por quê? Porque a esse eu já entreguei. Porque não me quer. Porque não me honra. Aos que me honrarem, eu honrarei. Pastor, mas esse Deus é tão duro assim, deve ser do Antigo Testamento esse Deus, né? Você não conhece o Deus do Novo Testamento, então, que é o mesmo, né? E o Deus do Novo Testamento também ensina que se a gente não entender, a gente também perde. É o mesmo Deus. Nem todos que caminharam contigo no nível anterior estão autorizados para uma nova etapa contigo. Paulo perdeu alguns no caminho. Até Jesus perdeu alguns no caminho. Aparta-te de mim. O apóstolo Paulo escrevendo fala que os que são devassos, bêbados, aqueles que querem corromper a essência que foi dada por Cristo para vocês, aqueles que estão fazendo isso, destes, afasta-te. Mas não é um Deus bondoso do Novo Testamento? Está mandando se afastar de alguém? Pois é, porque esse alguém que ele está dizendo é gente que você tem que perder mesmo. É gente que você tem que perder. É coisa que você tem que perder. Você sabe que tem pensamento que já era para você ter largado há muito tempo, porque faz parte do processo perder esse pensamento. Para você desenvolver para uma próxima etapa, se você não deixar alguns pensamentos, você não vai conseguir chegar nos próximos níveis. Então Deus está dizendo para você assim, ei, joga fora esse pensamento, querido. Joga fora essa ignorância. Para de pensar assim. Para de generalizar que todo mundo é assim. Chega. Não é assim desse jeito. Perde isso para ganhar depois. 2. Quando perder vamos lá, no 3 para você falar bonito. Vai, 1, 2, 3. Olha o texto. Jesus respondeu, ele os garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe e pai, filhos ou propriedade, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades. Quem está falando isso aqui é Jesus. Alguns dizem que Jesus não defende a prosperidade de Deus na terra, a prosperidade bíblica. Isso aqui é o texto que mais contraria isso. Marcos capítulo 10, 29 e 30. Se Jesus só falasse aqui do céu, e só falasse só do pai e da mãe, mas olha o que o texto diz. Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos e irmãs, o que significa isso? Investimento, semente. Não estou dizendo que Jesus está mandando você abandonar seus pais, não é nada disso, sua família, não. O que Jesus está dizendo é o seguinte, são aqueles que abriram mão de uma convivência por causa do Evangelho, porque estão pregando o Evangelho, se deslocam, vão se mudar, vão viver, vão se distanciar para poder fazer o que tem que ser feito, vão investir. E aí pai, mãe, filhos ou propriedades, aqui estão os bens. Por minha causa e por causa das boas novas, então deixou, agora receberão em troca. Aonde, gente? No céu? No céu, gente? Deixa eu contrariar um pouco essa teologia, né? Então, só o céu, porque é no céu, gente. Não, Jesus está dizendo, receberão em troca, porque a semeadura é lei. Então, neste mundo, quantas vezes? Então, tudo que você está fazendo no reino de Deus, olha o que ele está dizendo para você, eu vou te dar 100 vezes mais. Aí ele vem, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e
propriedades. Agora só que tem um detalhe, ele não esconde, ele fala assim, vai ter, mas vai ter o quê? E no mundo futuro, mas fica tranquilo, porque aqui na terra vai ter 100 vezes mais de tudo, com perseguição, mas depois vem a vida eterna. Lindo, né? Dá um aplauso para Jesus, né? É Ele, isso aqui é Ele, Ele é digno. Então o que eu aprendo? Perder sempre faz parte do processo humano. Vai fazer parte, é normal você deixar algo para alcançar alguma coisa depois. Investir energia para receber recompensa. Quem trabalha aqui? Aí trabalha, dá energia e recebe a recompensa, que é o seu salário. Investe tempo para colher resultado. Ok, coisa linda. Então, tem perda, gente, que é investimento. Eu quero a eternidade. Aí a Bíblia diz, Jesus está ensinando, diz assim, o reino dos céus é tomado por esforço. Tem que fazer força. Pois é, se tem que fazer força, então eu tenho que investir a minha energia. Aí eu alcanço o reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que morrem na terra, morrem espiritualmente nos seus pecados e vivem como justos e santos, para manifestarem o poder do Evangelho. Então assim, é perder alguma coisa para ganhar. Viver com Cristo é levar a cruz, abrir mão da vida em muitos aspectos para ganhar a vida com Deus, a vida eterna. Então, tem coisa que tem que investir. Para a vida eterna tem que investir. Claro que a salvação é dom gratuito, vem de Deus. Porém, a gente na vida tem que fazer a parte do esforço. Porque senão a gente vai ficando para trás, e para trás, e para trás. É assim. Olha que coisa linda, né, gente? Tem que investir. 3. Quando perder, é aprendizado. Vai, 1, 2, 3. Então, quando perder é aprendizado. Vamos ver como é que é? Quando a gente perde, a gente aprende. Porque é assim mesmo. Perdeu, aprendeu. Perdeu, dá valor. É regra máxima da vida. Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele corrigir. Pode ser que Ele tire de você alguma coisa. Não é assim que o pai faz? Pois é. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige ao filho, a quem quer bem. Ficou faltando um pedacinho. 2 Coríntios capítulo 4, 17. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, e em vez disso, fixamos o olhar naquilo que se pode ver. Não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas os que não podemos ver durarão para sempre. Então, gente, nesse processo de perder, você pode não estar vendo alguma coisa, mas você está aprendendo. Então, se você perde alguém que você não deveria mais carregar com você, está te ensinando alguma coisa. Se você perde alguma coisa que está te fazendo mal, tem lugares que você frequenta que estão te fazendo mal. Se você perder, fica tranquilo, é Deus te ensinando alguma coisa. Às vezes até quando a gente perde um pouquinho de recurso financeiro, eu tenho de vez em quando aquela noçãozinha assim de que Deus dá uma secada na nossa fonte. Pega assim, dá uma torneirinha, só um pouquinho. Aí você, Jesus, abençoa. É porque a gente precisa aprender. A máxima da maturidade é necessário perder para valorizar. Por isso que muitos casamentos, quando se acabam, depois os maridos ou as mulheres dizem assim, puxa vida, se eu pudesse eu não teria me separado. Porque depois que eu me separei é que eu vi como é que o negócio é ruim. Porque passou a valorizar. Não estou dizendo dos extremos, porque tem os extremos. Aí é outra história. Mas estou falando do normal, do regular. Perder ou abrir mão por qualquer futilidade. Aí não vale a pena. Algumas coisas desprenderão da sua vida para que você compreenda melhor que elas faziam falta e você não enxergava. É o barco que você tinha para navegar. E o dia que ele não tem, você não tem como atravessar o oceano. Às vezes Deus te dá a oportunidade de você financeiramente juntar um pouco mais de dinheiro, mas aí você esbanja tudo. Aí na hora que mais precisa, você não tem aquilo que você poderia ter guardado. Você está me entendendo? Você está aqui comigo ainda ou a letargia bateu em você? Porque é isso, gente. Ou a gente aprende com Deus ou não aprende. Ou a gente aprende ou não aprende. 4, bota aí. Quando perder,
é por falta de cuidado. Vamos no 3? 1, 2, 3. Olha o livro de Provérbios, capítulo 24, o livro da sabedoria. Verso 30 diz assim: passei pelo campo do preguiçoso. Mas não é só o preguiçoso, é o displicente, é o desajustado, é o desorganizado, é o que não tem zelo, é o que vale para tudo aqui, tá, gente? Aí, pelo vinhedo daquele que não tem juízo, como se assim, o cara é tão doido que não cuida do que tem. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Ó, eu passei lá e vi. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruína. Até suas proteções estavam em ruína, tá vendo? Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi essa lição. Agora, qual a lição? Olha, a Bíblia é fantástica, isso é fantástico. Olha a lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo. Isso aí é para você, quando ficar acordar na hora de trabalhar, aí você, aí você snooze, pum, aí você não quer nunca acordar, você quer de novo, mais 5 minutos, mais 10 minutos. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados, e a pobreza assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um... Aí termina o texto ali, que está cortado o texto. Me ajuda e bota o texto aqui para mim. Ou alguém me ajuda lendo aqui o texto. Me assaltará, me atacará como um ladrão armado, é o texto. Então, a pobreza assalta quem dorme demais, ou dorme só mais um pouco. Ó. Então, gente, muito das perdas que estamos tendo, quais são essas? Perda de oportunidade, perda de coisas boas, elas estão vindo porque nós estamos cuidando daquilo que Deus deu para a gente cuidar. Não reclame daquilo que está se perecendo na sua mão se você mesmo não cuidou. Se o seu casamento está desgastando, é porque você não está cuidando dele como tinha que cuidar. Se os seus filhos estão perdendo o coração, é porque você não está cuidando dos filhos como tinha que cuidar. Se você está perdendo oportunidades de trabalho, é porque você não se preparou, descuidou, e aí agora você não tem como se encaixar como deveria se encaixar. Gente, a vida é a vida. Bem-vindo a ela. Por isso que eu digo, esta é uma igreja que vai te ensinar com a Bíblia a lidar com a vida lá fora. A vida como é lá. Vou te dar aqui 6 conselhos para a gente terminar e eu paro aqui. Coloca na tela. Conselhos práticos. Quem quer aprender os conselhos práticos? Amém. Ah, pastor, mas eu já sei. Sabe nada. Vai morrer e vai ficar sem saber até morrer. Vem com essa conversa que já sabe, que não sabe nada. Nem eu, ninguém sabe. A gente tem que aprender. E de vez em quando a gente tem que ser lembrado. Deus de vez em quando faz a gente lembrar assim, vai lembrar. Vamos para os conselhos práticos. Primeiro, se você quer entender, né, o valor da perda, se perder para você, o que é perder? Vamos lá, melhorar o sentido de perder. Então vamos lá. Considere que o favor de Deus reposiciona a lacuna do que se perdeu. Então, se tem alguma coisa que você tem perdido, Deus, com seu favor, vai reposicionar no lugar alguma coisa para suprir essa necessidade. Então, se você está perdendo hoje, prepare-se para ver o favor de Deus e Deus colocando as coisas no lugar. Amém? Então, o que eu posso contar? Qual é o conselho prático? Número 1, eu posso contar com o favor de Deus. Quando eu perder aquilo que eu tenho que perder, que é lixo, é a caixinha do iPhone que eu estou guardando, o favor de Deus vai me trazer outro iPhone. 2, a maneira como você dirige o que perdeu, tudo extraído da Bíblia, tá? A maneira como você... Muito obrigado, pastor Joel. Acho que eu estou precisando de óculos. A maneira como você digere o que perdeu será vital para que o quadro se reverta. Aí isso é uma máxima que eu ensinei meu filho. Você tem 2 escolhas na vida. Quando alguma coisa vier contra você ou quando você passar por algum momento ruim, você tem 2 escolhas na vida. Eu ensinei para meus filhos isso. Ou você bebe como vitamina ou bebe como veneno. Algumas perdas na vida vai dar vontade de você beber veneno para se matar. Mas aí você, em vez de fazer isso, beba como vitamina. Porque aí você encontra força para continuar. Elias estava se escondendo na caverna porque bebeu a perseguição como veneno de Jezabel. Mas a partir do momento que ele entendeu a voz de Deus, ele passa a beber como vitamina. Por isso Deus fala assim, come essa comida. Bebe, come aí, para que você tenha força para continuar. É Deus dizendo, eu vou te dar vitamina, porque você está querendo beber como veneno. Por isso está se escondendo. 3, acesse pessoas certas e lugares certos. Uma das fórmulas mais desafiadoras, mas que o Espírito Santo está disposto a nos guiar. Por quê, gente? Acessar pessoas certas é sempre uma incógnita. Nem sempre as pessoas são adequadas. E às vezes a gente quebra a cara.
Então a gente precisa do Espírito Santo para nos guiar. Aí, qual é o conselho prático? É você não deixar de acessar as pessoas. Porque o problema é que a gente, quando perde, fica tão traumatizado que não quer mais contato com ninguém. Não faça isso. Porque assim você vai fechar todas as melhores oportunidades que vem pela frente. É quando perder é o quê? Aprendizado. 4. Decidir alinhar com a palavra de Deus te recompõe. Então, para que você não veja perdas só como perdas que te matam, você tem que alinhar a sua vida à palavra de Deus. Aí você vai encontrar exemplos da palavra que vão te mostrar como é que se vive mesmo quando se perde. Porque tem coisa que se perde aqui, mas que se ganha logo ali. Você crê, gente? Às vezes você, para mudar de vida num momento, você tem que perder alguma coisa aqui para ganhar logo ali. O problema é que a gente está muito preocupado com ali e esquece que isso aqui é parte do processo. 5. Perdeu. Muitas vezes perder é tocar no fundo para subir de novo. Sabe a piscina? Até lá ao fundo da piscina, você subiu. Pois é, às vezes vai ser necessário tocar um fundo para subir de novo. Essa é uma palavra que Deus tem dado para algumas pessoas que estão aqui. Deus está mandando dizer para você: vai lá no fundo e toca, mas eu vou te levar para a superfície novamente. É meia dúzia de amém. Vai ter que soltar aquela música de novo. 6. Substitua o sistema antigo para uma nova configuração. Porque o nosso grande mal é, quando estamos perdendo, as coisas não estão bem, a gente continua vivendo as velhas práticas, com as mesmas pessoas, com as velhas pessoas, com os velhos conceitos, com as velhas opiniões, com os velhos pensamentos. Aí Deus está dizendo assim: filho, se você quiser viver a nova etapa depois da perda, então reconfigure para uma nova etapa. É setup. Você tem que colocar um setup para uma próxima etapa. Você tem que passar para um novo nível. E passar para um novo nível é deixar algumas coisas velhas para trás. Você saiu de uma realidade. Deus está dizendo: agora essa realidade ficou. Você precisa da nova realidade. E na nova realidade você vai ter que se adequar. Porque tem gente, pastor já, que não quer se adequar à nova realidade. Aí chega, como o pastor Correia, que me contou que dormia na rua, no carro, na rua. Nem no carro, na rua. Eu me lembro disso. Um homem honrado, suando, trabalhando, tendo que, não tinha porta para voltar, na neve de New Jersey. Porque para viver uma nova configuração, algumas coisas do sistema antigo tem que ficar, mas tem que suportar o processo. Depois que suporta o processo, Deus honra. E Ele é um homem honrado com uma vida honrada. É assim que Deus vai fazer com você, se você suportar o processo. Eu costumo dizer, a América tem um processo. E quando você foge do processo, Deus coloca você nele de novo. Eu não quero, não vou viver essa vida e tal. Eu não quero essa coisa, porque não é, porque eu vim do Brasil, porque eu sou uma pessoa muito bem preparada. Deus fala assim: tá bom, continua com seu discurso de bebê, mas vou pegar você e vou colocar no processo novamente. Porque se você não aprender o processo, você não vai valorizar nunca o que eu fiz na sua vida. Eu vou terminar essa mensagem. Eu espero que a palavra de Deus vá no teu coração. Eu espero que você cresça com essa palavra. Que ela não é minha, ela vem de Deus para abençoar a sua vida.